Diante da revolução da IA que estamos vivendo, vejo que são raras as distribuições que realmente incorporam a IA diretamente para o usuário utilizar. A pergunta foi enviada pelo André Galhardo 600. Sei que o mercado de devs para IA é escasso e eu mesmo luto para entrar nele, mas percebo que comunidades como o Hugging Face têm muito a agregar e que ficamos muito focados na manutenção e desenvolvimento dos sistemas e esquecemos da criação de inovações em IA. O que você acha disso? Acho que é verdade, mas eu não sei se é uma perda tão grande quanto parece. Sabe? Eu realmente acho que poderia ter mais integração com IA para algumas coisas. Por exemplo, sistemas de som com IA para reduzir ruídos, acho que seria útil. Tratamento de imagem, visualizadores de imagem ou editores, alguma coisa assim no GIMP, sei lá, por exemplo, ter IA seria legal. Sim. Mas assim, tem muito hype realmente no entorno de IA que para mim não é justificado. Eu tô ainda pretendo fazer um vídeo sobre isso, acho que eu mencionei no outro episódio. Aí, o estudo é longo, é denso. Quando você acha que aprendeu alguma coisa, tem mais 10 camadas da mesma coisa. IA é um campo fascinante e enorme. Acho muito legal, inclusive, você está tentando entrar ali no mercado para trabalhar com ele, assim. Mas quanto mais eu aprendo sobre IA, menos impressionante as coisas parecem. Antes o chat GPT parecia super incrível. Nossa, uma coisa meio mágica até, né? Como que... Aí você vai estudar os transformers e entender como que os cálculos são feitos e tal. Aí você vê assim, ok, é fantástico, mas é menos mágico do que parecia, assim. Tem uma certa limitação bem clara. Então, eu diria que os desenvolvedores, muitas vezes de sistemas ali, eles devem ter um mínimo de noção a respeito do funcionamento de IA por baixo dos panos, e justamente por não se empolgarem tanto assim, é que eles não focam nisso. E softwares open source, muitas vezes, não são vendidos com o sistema. Tipo, estar com IA integrada não é aquele tipo de coisa que vai vender mais distro, porque elas nunca são vendidas. Então, não existe uma demanda do mercado para incorporar isso necessariamente, porque se incorporar vai trazer mais usuários e o objetivo é trazer mais usuários. Grande parte das distribuições gostaria de ter mais usuários, mas não faz um esforço mercadológico para tal. É diferente da Microsoft, que é dona da OpenAI, basicamente, de metade lá, pelo menos, e tem o Copilot, e tem o GitHub Copilot, e tem Copilot para tudo que é lado no Office hoje em dia, assim. E aí, Sim. isso dá certo, faz com que os projetos e os softwares, eles tenham mais valor, sabe? A própria NVIDIA, né? Tipo, eles dependem do hype continuar, das pessoas continuarem interessadas em desenvolver e criar coisas com IA para continuarem vendendo placas, para continuar vendendo serviços e tal, que é esperado. Mas acho que, tirando a Nvidia que está vendendo placa aí, tem muito pouca empresa realmente ganhando dinheiro fazendo os modelos e tudo mais. A própria OpenAI, acho que trabalha em cash flow negativo aí, por causa da Microsoft ter uma baita de uma escora, Sim. mas é isso, né? Cada pesquisazinha, cada textinho que você gera, cada vez que você pergunta assim, você acha que a IA vai dominar o mundo no chat GPT? Você gasta muita energia e processamento para fazer isso. Em distros e ambientes locais, muito provavelmente teria o conceito de você não querer enviar dados para fora do PC. É bem incomum essa realidade. É tipo o Photoshop, quando você usa lá o Firefly, ele faz uma comunicação com o servidor da Adobe, ele não processa tudo localmente. Apesar de que eu acho que parte sim, né? No GIMP, não ia rolar, porque o GIMP não tem infra. Então você ia ter que rodar os models e todo o processamento de forma local. E fazendo experimentos recentes, usando tipo o Olama, por exemplo, ou alguma coisa assim, é pesado para um cacete, sabe? É muito Sim. pesado, é muito consome muito para fazer pouco, sabe? Para escrever algumas palavrinhas ali, às vezes, se você rodar em CPU, isso aí, ó, Sim. dependendo do que for. Então, eu acho que é por isso que não existe tanta integração. É uma tecnologia cara, robusta, pesada, incrível, mas tem esses contras assim que rodar
offline é um pouco difícil ainda para parte da população, especialmente para quem não tem máquinas parrudas. Eu ainda quero fazer um vídeo mostrando opções, mas essas limitações existem, né? A gente podia até tentar, de repente, falar com a NVIDIA, ver se eles conseguem mandar uma placa para a gente conseguir fazer esse vídeo em menos tempo, né? Mas, enfim, É. eu acho que é Eu uma já, pena que não tenha tanta IA integrada, mas eu acho que é natural também que não tenha. sim, eu vou até sugerir aqui, André, um vídeo do Fábio Akita, onde ele fez testes e fez vários benchmarks rodando modelos de IA numa estação local, e você vai poder perceber pela descrição do vídeo dele, eu vou deixar linkado aqui no post desse episódio, que é um computador que não é exatamente qualquer pessoa que consegue comprar, entendeu? É uma máquina assim, tipo, no nosso fórum lá não é difícil as pessoas chegarem lá com uma máquina e falar, eu estou aqui com um dual core, eu estou com um quad core, eu estou com um Xeon desses Xeon da China, com, sei lá, uma placa de vídeo de 10, 15 anos atrás, às vezes. Aí você imagina uma distro que vem com um sistema de IA integrado. Simplesmente essas máquinas estão fora do mercado, não vão rodar mais. É, Esses a computadores não têm menos recurso para que rodar. A menos que, tipo, uma Canônica, uma Red Hat, alguma coisa assim, forneçam a infra, daí você roda remotamente, tipo o Copilot funciona no Windows, por exemplo. Eu, Mas eu acho que isso não deveria inibir as pessoas de estudarem formas de integrar um pouco de elementos de IA dentro dos seus softwares, como eu disse, né? Se você conseguir utilizar ferramentas, acho que até tem algumas, na verdade, né? Como é que é aquele Easy Effects que funciona com Pipewire? Eu não sei se ele usa alguma coisa de IA, mas ele tem algumas coisas mais simples, é, assim, que já ajudam a reduzir ruído, a modificar o áudio. Acho que pequenas coisas assim serem integradas, acho que poderia ser válido. por exemplo, o Audacity, ele tem IA, ele adicionou recursos de IA para tratamento de áudio, de ruídos na sua última versão, que foi lançada algumas semanas atrás, mas é aprendizado de máquina. Então são modelos prontos, ele não precisa fazer comunicação com nenhum servidor, roda Exato. localmente, mas é um outro tipo de processamento baseado. Assim, acho que eu não posso ter uma visão completa do cenário de IA. Talvez o André seja mais experiente do que a gente ali, até por aparentemente estar tentando trabalhar na área. Uh, mas se existe uma forma de fazer com que certos projetos open source, distros e tal, integrem alguns elementos de algum campo de IA, seja qual for, e isso trouxer realmente benefícios para os usuários, talvez seja questão de mostrar para os desenvolvedores essa possibilidade. Porque não dá para assumir que o cara que desenvolve lá para o desktop está antenado sobre IA da mesma forma com que talvez o André esteja e saiba como integrar as duas coisas. Talvez ele até tivesse interesse, mas ele não tem tempo de estudar aquilo e ele tem que entregar o trabalho dele, ele quer entregar o trabalho dele. Então, melhor garantir fazer um negócio um negócio bem feito sem IA do que tentar fazer algo e não conseguir fazer por não ter tempo de estudar, por ter outro trabalho. Enfim, tem esses poréns, assim. Se você, André, acha que existe uma possibilidade que a gente não está vendo, porque, como eu disse, talvez me falte essa visão, justamente, seria legal você ajudar a gente a descobrir esses elementos, talvez no nosso fórum, fazer alguma publicação onde você cite alguns exemplos de integração que seria relativamente fácil, entre aspas, aí de fazer, e aí criando esse awareness, pode ser, até vai na linha lá do que o Hélio tinha perguntado antes, criando esse conhecimento no entorno do assunto, a gente vai ajudar a contribuir com outros projetos para que eles cresçam de formas diferentes. De Eu acho que fato, essa pode ser uma boa. como você está estudando para entrar na área, às vezes até você fazer um exemplo funcional de uma coisa mais simples, assim. Eu não sei se no Hugging Face tem um modelo, por exemplo, que incorpore, digamos, todos os manuais de softwares de linha de comando do terminal do Linux. Ou incorpore o TLDR lá, por exemplo. Que você consiga rodar no terminal e ele consiga corrigir seus comandos enquanto você digita, alguma coisa do tipo. O ZSH, ele tem um predict baseado no histórico dele que já ajuda bastante, né? Mas se tivesse uma forma de ser mais previsível ainda, não sei se IA realmente solucionaria esse problema ou se o que o ZSH faz já é mais do que o suficiente. Enfim, É, esse é um exemplo de possibilidade. Ou você entrar no terminal da sua distro e pedir assim, como eu instalo tal programa?
Tipo, eu mostrei que dava para fazer integrando o chat GPT, como é que era o nome daquele programa? Agora eu esqueci. O nome do projeto aqui é Shell Genie, integra o chat GPT com ele, mas você precisa da API do chat GPT, então ele faz consultas ao chat GPT. Mas se pudesse rodar de uma forma local, isso, sem pesar muito, não sei se seria possível, né? Mas... Isso aí. Espero que tenhamos te ajudado, André. Obrigado pela pergunta. Esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de um episódio do Idiocast e você pode ouvir ele na íntegra no Spotify ou em vídeo completinho aqui no YouTube, clicando nesse card que vai aparecer aqui ao lado.